Flamengo já enviou proposta para time europeu e está por fechar com um novo reforço a pedido do técnico Tite. Podem chegar William Carvalho, joga no Betis, jogador de muita qualidade. Hoje começou a se falar de Maicon, que está no Corinthians emprestado pelo Shakhtar. O Flamengo fez uma proposta para comprar o volante Maicon. Definidas as datas e horários da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Quem chega à grande final do Campeonato Carioca? Vê uma organização do time do Tite, o time não sofre gols, o time está produzindo, está crescendo coletivamente. O Flamengo só levou um gol e mesmo assim era a equipe alternativa dirigida pelo Mário Jorge. Sábado tem novamente Fla-Flu no Maracanã. E como fica a defesa do Flamengo com a chegada de Léo Ortiz? Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. Pega 2. Hoje? Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta terça-feira. Chega mais nação na manhã desta terça-feira aqui no nosso canal Meu Mengão React. Vamos trazendo as informações e as notícias do Flamengo para vocês. Tem muita informação hoje do Mengão, por isso fica até o final do vídeo para você poder pegar todas as informações do Mengão. O Flamengo está surpreendendo a todos, movimentando o mercado da bola no finalzinho da janela de transferência. O Flamengo fez uma proposta oficial para contratar o jogador Maicon, que atualmente está no Corinthians, mas pertence ao Shakhtar da Ucrânia. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Tem também a preparação do Flamengo para a partida deste sábado contra o Fluminense, a semifinal do Campeonato Carioca, vale vaga para a grande final. E, meus amigos, é muita informação para a gente analisar aqui, por isso chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso, preciso demais da força da torcida do Mengão, daqueles que torcem de verdade para o nosso Mengão. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos aqui as informações e as notícias do Flamengo. Corre nos comentários e escreva de qual localidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, se você é do Acre, do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, se você é de Pará, se você é de Manaus, escreve aí nos comentários, deixa aí a sua cidade nos comentários e se você não é inscrito, como eu convidei, você se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. E após conquistar o título da Taça Guanabara, o Flamengo começou nesta segunda-feira a preparação para a partida contra o Fluminense, que acontece neste sábado às 9 horas da noite. A imprensa esportiva repercutiu sobre essa preparação do Flamengo. E para você, quem é o grande favorito para chegar na final do Campeonato Carioca? Vamos aqui analisar a imprensa falando sobre isso. Semifinal até certo ponto surpreendente. A expectativa era de mais um Flamengo e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, pelo 5º ano consecutivo. São os dois elencos mais renomados, os dois últimos campeões da América. Mas não teve jeito, o Fla-Flu foi antecipado. Cada qual tem o seu motivo para seguir em frente, há marcas a construir. O Flamengo, por exemplo, pode ser o finalista pelo 6º ano consecutivo e, de quebra, encerrar o domínio tricolor recente. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Atual bicampeão, o Fluminense mantém o sonho pelo tri, inédito desde a década de 80. Seria a 5ª final consecutiva de um time que já traçou linhas douradas no livro histórico tricolor, mas que tem de buscar a superação. A última vitória em um clássico foi justamente na decisão do Carioca de 2023 sobre o Flamengo. Os 11 que a gente perdeu, a minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, para que num próximo acontecimento a gente vença. Porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca, não é verdade? Então, assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor todas as partidas e melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. São 11 clássicos de jejum tricolor, mas a taça do estadual está nas Laranjeiras. A vantagem de resultados iguais na semifinal, porém, é rubro-negra. Tem jeito, gosto e pinta de decisão.
Mas em 2024, no Carioca, o Fla-Flu apareceu mais cedo. Vitórias do Flamengo, 5 empates, 3 vitórias do Fluminense, 2. Isso é Fla-Flu em mata-mata de Carioca desde 2020. Portanto, Flamengo com 5 vitórias contra 2 do Fluminense. De gols equilibrado, né? 15 para o rubro-negro, o tricolor com 13. Fernando Campos, esperar o que deste Fla-Flu em semifinal de Carioca? O Fluminense está devendo muito nos clássicos, né? São 11 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, né? Parece até algo engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, é um time que é o atual campeão da Libertadores, ganhou a Recopa, né? Contra a LDU, é um trabalho positivo. Mas acho que o Fluminense não tem tratado, do ponto de vista de postura, os clássicos com uma maior atenção como os rivais estão tratando. Por exemplo, o Flamengo utiliza muito o Campeonato Carioca para montar uma base para voltar a ser um time competitivo. Tive uma organização do time do Tite, o time não sofre gols, o time está produzindo, está crescendo coletivamente. É um time sem a bola que cresceu de uma maneira brutal nessa temporada com o Tite. Então, assim, você está utilizando já o Campeonato Carioca para o restante da temporada. O Vasco é a mesma coisa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu acho que, no momento, o Flamengo é um time mais equilibrado que o Fluminense, apesar do título da Recopa. O Flamengo não está sofrendo gols, como eu falei. Acho que ele encontra um meio-campo muito interessante com o Pulgar e com o De La Cruz, ali como segundo homem, que você tem a capacidade, sem a bola de marcação, e tem a capacidade para se apresentar para jogar, para construir o jogo. Pedro muito bem na temporada, você tem o Arrascaeta também ali, né, sendo extremamente decisivo. Então hoje eu acho que o Flamengo é um time que está rendendo mais. Agora, é um clássico, a gente já sabe o potencial desse time do Fluminense, vai ter que dar uma resposta, vai precisar ser um time mais concentrado, não foi ontem contra o Botafogo, né? Principalmente no primeiro tempo, assim, um time desconcentrado, parecia que estava em outra rotação, né? Agora é virar a chavinha e pensar no restante da temporada. Acho que o Fluminense, apesar do título da Recopa, ele ainda está muito abaixo do padrão de Diniz, assim, aquele time que tem a posse de bola, mas que tem a jogada que envolve a aproximação, a triangulação. No jogo contra a LDU, venceu muito por conta das modificações do Diniz, que foi muito bem no segundo tempo, com o Douglas Costa, com o Renato Augusto. Muito porque tem um jogador espetacular, que é o Arias, e também porque não desistiu. Essa força mental também de tentar a qualquer custo chegar a uma solução, e aí foi muita bola na área, também muita bola cruzada. Mas acho que é um time que está abaixo ainda do padrão, inclusive na parte física. Até pelo desgaste da última temporada. Tem isso também, né? A gente não conseguiu ver também o Fluminense no fim de semana porque foi um time também muito mesclado. Acho que, desculpa até, Marcela, porque acho que o Fluminense está vivendo um pouco do que o Flamengo já viveu lá atrás. Fruto de um sucesso de uma temporada anterior, você tem um desgaste, você não teve a preparação da maneira que poderia acontecer, principalmente numa pré-temporada. Já o Flamengo soube utilizar muito bem essa pré-temporada e o time... É verdade. No estágio maior. Olha, as semifinais estão definidas, tá? Os horários. Então tem Fla-Flu no sábado, 9h30 da noite. E aí no domingo tem o Vasco Nova Iguaçu e Vasco às 6h30, tá? Então sábado tem Fla-Flu e no domingo o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco às 6h30 da noite. Andraque Furi. Então são 2 jogos. Fluminense precisando mostrar agora, e a impressão que eu tenho é realmente essa, que agora que o Fluminense vai se concentrar no Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu, de começo de temporada e final de temporada também. E agora não tem mais o que fazer, né? Porque para chegar na final tem que vencer, tem que passar. Os números, como disse o Fernando, do Fluminense nos clássicos já há algum tempo decepcionam, né? São números que não são compatíveis com o potencial do time do Fluminense. As coisas que acontecem às vezes no futebol, a gente olha e não entende direito por que o Fluminense não ganha clássicos há algum tempo. Mas as últimas 2 apresentações em clássicos eu acho que são diferentes, elas precisam ser olhadas de uma outra maneira, porque elas aconteceram ao redor dos jogos da Recopa. Então, a última vez que houve um Fla-Flu, o Fluminense tinha jogado na quinta-feira de noite no Equador, e agora, o clássico de ontem com o Botafogo, entrou em campo uma equipe que não é o Fluminense mais forte. Por quê? Porque o Fluminense jogou na terça-feira, tudo bem, jogou na mesma cidade e tal, mas é uma outra coisa, existe uma carga da tensão, depois a festa pelo troféu, é preciso passar um pouco de tempo para que os jogadores se recuperem. Então eu acho que as semifinais do Campeonato Estadual vão mostrar um Fluminense diferente, um Fluminense mais encorpado, mais inteiro. Não sei se tecnicamente isso vai levar a alguma mudança, porque
O confronto com o Flamengo é um confronto com uma equipe que é melhor que o Fluminense hoje. Tecnicamente, o Flamengo é superior ao Fluminense. E a montagem do Flamengo, o 2024 do Flamengo até agora, embora o Fluminense tenha sido campeão e a gente não cansou de falar a respeito da importância do troféu, de ganhar a Recopa, como o Fluminense hoje é um clube maior do que era antes de vencer a Recopa contra a LDU, o 2024 do Flamengo é um 2024 mais produtivo do que o Fluminense em termos de montagem e situação de equipe. Porque o Tite vem trabalhando desde que o Flamengo estava nos Estados Unidos para dar um time um pouco mais de solidez, montando o Flamengo de trás para frente, como é o seu feitio, obedecendo aos critérios do futebol que ele prefere. E o Flamengo hoje tem mais equilíbrio para jogar do que o Fluminense. Então, para início de conversa, Fla-Flu das semifinais, eu considero o Flamengo favorito. Ainda não tem o André no primeiro jogo, né? Além disso. Mas o Flamengo também era favorito no ano passado. E o Fluminense venceu e venceu brilhantemente. O Fluminense tem todas as condições de não só tornar esses dois clássicos jogos muito equilibrados, como sair vencedor. Não há nenhuma questão quanto a isso. A gente sempre fala na parte teórica, em relação à sensação que a gente tem dos dois times. O Flamengo e futebol é isso. Olha para o Flamengo e fala, se esse time não tomar gol, e aí você olha no meio para frente, esse time vai criar. Tem que ser um trabalho muito ruim para a qualidade que esse elenco tem não criar nada durante o jogo. O Flamengo, até nos momentos ruins dele, na temporada passada, por exemplo, era um time que criava. É isso. Mas era um time que corria, a defesa correndo para trás toda hora. Agora a gente vê um Flamengo, fiz até análise sobre isso, time que se organiza para marcar em cima, time que baixa bloco e não dá espaço. Contra o próprio Fluminense, o Flamengo fez um jogo sem bola. Eu sei que vocês adoram equilíbrio. Equilíbrio, mas o futebol não tem esse negócio de ser ofensivo e defensivo, você tem que fazer os dois, e isso está interligado. Como você ataca tem a ver com como você defende. Como você defende tem a ver com como você ataca. É um ciclo. Então eu vejo um rubro-negro experimentando um negócio de ter uma defesa sólida, de ser um time que sem bola vai competir. E eu acho que, mais do que isso, eu vejo os jogadores comprando a ideia, porque a gente vê as transições do Flamengo... Jogadores e torcedores, né? Porque tinha sempre essa ressalva, né? Mas o Tite é um cara mais conservador nesse estilo. Sim. É um cara que gosta de arrumar a defesa e tal, e de repente não apresentar um futebol tão brilhante, aquela coisa das linhas altas, da Jorge Jesus. O ano passado deixou o Jorge Jesus no passado. Não, eu acho... E parece que está sendo bem aceito. Eu acho até mais do que deixar o Jorge Jesus no passado, o ano passado dá ao técnico que vier uma carta branca para vencer, da maneira que for. Porque acho que assim, nenhum de nós poderia imaginar que o Flamengo não ganhasse nenhum título no ano passado com o elenco que tem, com o potencial que tem. Aí não estou nem falando dos 3 grandes títulos, mas que fosse, né, assim, Supercopa, Recopa, estadual, que foi perdido do jeito que foi. Então, eu acho que, claro que isso também dá a possibilidade de você olhar para o time e falar, não, agora o importante para o Flamengo é ganhar, é ser campeão. Sobre as semifinais, eu acho primeiro muito legal que a gente tenha garantido esse Fla-Flu. Porque é um jogo especial, o Fla-Flu é especial, é o melhor elenco da América Latina contra o campeão sul-americano numa rivalidade estadual, depois de uma final de estadual do ano passado que foi o que foi. São indiscutivelmente hoje os 2 melhores times do Rio de Janeiro. Não quer dizer que quem for para a final vai ser campeão, mas claro que são os 2 melhores times do Rio de Janeiro hoje. Então, a garantia desse jogo, porque o Vasco principalmente, mas também Nova Iguaçu poderia eliminar um ou outro, no caso de outros cruzamentos, isso é muito legal. E acho que tem um aspecto interessante para o Flamengo, o jogo acontecer na semifinal e não na final. Aí é uma questão matemática, é uma questão lógica, não é achismo. Você tem um regulamento no Campeonato Carioca que dá ao detentor da melhor campanha na primeira fase a possibilidade de jogar por 2 resultados inversos, né? Então você ganha por 2-0, perde por 2-0, você está classificado para a decisão. Você tem essa vantagem. E o Flamengo tem essa vantagem contra o Fluminense na semifinal e não teria essa vantagem contra o Fluminense numa eventual e até provável final. Se o Fluminense estivesse numa semifinal, o Flamengo na outra, e os 2 avançassem para a decisão, o Flamengo não teria essa vantagem dos 2 resultados inversos, porque aí o regulamento prevê que se for 2-0 para um e 2-0 para o outro na decisão, você teria que decidir nos pênaltis. Então, no fim, acho que para o Flamengo foi bom, e foi demérito do Fluminense, isso, a derrota para o Botafogo, que causou isso, mas para o Flamengo foi bom.
bom ter uma vantagem no confronto contra o Fluminense, que ele não teria num eventual confronto na decisão. Uma curiosidade, o gol que o Flamengo tomou foi com o time reserva, né? Não foi com o time titular. Você imagina alguém jogar 2 partidas contra o Fluminense e não tomar gol? Cara, esse jogo tende a ser muito legal. Muito legal. É interessante. Se a gente pegar o campeonato até agora, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense. O Flamengo terminou em primeiro lugar, o Fluminense terminou em quarto, o Flamengo só levou um gol e mesmo assim era a equipe alternativa dirigida pelo Mário Jorge. O time do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Aí vão falar, os especialistas no desmerecimento. Cada vez mais essa classe está aumentando, desmerecer os outros e tal. Campeonato Carioca é fraco e tal. Beleza, mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos. Qual campeonato estadual tem 3 clássicos no Brasil? O Paulista e o Carioca. O Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil num todo. Pegando todas as equipes, o Campeonato Paulista é o mais forte, indiscutivelmente. Mas o Campeonato Carioca tem 3 clássicos, 4 grandes e 3 clássicos para um time, né? Porque, na verdade, tem mais clássicos aí. E tem um time que hoje está fazendo bonito aí no cenário do futebol brasileiro, que é o Nova Iguaçu. Tanto é que ficou em segundo lugar na classificação geral e jogará com vantagem contra o Vasco. Então, cara, eu acho que o Flamengo fez até aqui realmente algo extraordinário no campeonato. O Fluminense decepcionou, esperava mais do Fluminense. Mesmo ele tendo se apresentado depois, por causa do Mundial de Clubes, acho que o Fluminense tem elenco e tem time para estar numa posição melhor, tanto é que eu não esperava que fosse dar Fla-Flu numa semifinal. Sinceramente, para mim, Fla-Flu seria uma final do Campeonato Carioca de novo, né? Acho que Flamengo e Fluminense farão uma final antecipada nesta semifinal do Campeonato Carioca. Quem sair desse jogo tem uma chance muito boa de ser o campeão carioca de 2024. Mas tudo isso que eu falei, que o Flamengo está no momento melhor que o Fluminense, embora o Fluminense tenha conquistado a Recopa Sul-Americana, né? Mas o Flamengo hoje parece que é um time que está mais arrumado do que o Fluminense do Diniz. Não vale nada isso, porque é clássico, são 2 jogos, decisão, e aí tudo fica equilibrado. Eu acho o time do Flamengo melhor que o time do Fluminense, acho que o Flamengo tem um grande elenco e o Fluminense melhorou muito o seu elenco também, hein? O Fluminense hoje tem condição de montar aí 2 equipes competitivas. E isso é raro no futebol brasileiro, não são todos que conseguem. Acho que Flamengo e Fluminense têm essa característica. Embora a média de idade do Fluminense seja elevada, mas é um elenco com várias opções. Então, eu acredito que teremos mais uma vez duelos sensacionais entre Flamengo e Fluminense. E Fábio Luciano, vou falar ali do teu setor. O Carolino tá demais. Porque além do time não tomar gol, ele vai lá na frente, bate falta e faz o gol. Aí entrou no segundo tempo, né? Porque a zaga titular foi o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, né? Então tá bem servido ali. Bateu bem, ó. Aliás, ele vem Léo Ortiz. Dedicou esse gol de falta ao Davi Luiz, que é um bom cobrador de faltas, e segundo o Léo Pereira, contribuiu ali com dicas, tal, de o Davi batida. Tá gigante, porque o De Bruyne falou que aprendeu que o... Que o De Bruyne falou pro nosso Renato Senise. É isso, que ele aprendeu, assim, o Davi deu uns toques pra ele. E aí com o Léo Pereira a mesma coisa, né? Assim, é difícil a gente né, meu? Mas Davi bate bem na bola. Acho que ele ensina melhor do que bate. Ele ensina melhor do que bate faltas. Mas vale a dica. E assim, com relação ao Léo Pereira, ele vive uma fase muito boa, assim. Muito boa. Ele defensivamente, ele é seguro. Ele passou um problema. Eu dou muito valor a ele, porque ele passou um momento complicado no Flamengo e teve a chance de ser negociado, né? Quase foi pro saco. É isso. E ele falou, não vou sair. Eu tenho condição de jogar, eu fico no banco, espero e quando chegar meu momento eu vou estar pronto. E aí ele conseguiu dar a volta por cima em um time que é complicado, principalmente no sistema defensivo. A torcida, ela cobra demais, ela pega no pé, ela quer mudança. Não é fácil você jogar na zaga do Flamengo. E ele é muito bom tecnicamente, boa saída de bola, é bom no jogo aéreo e agora apaixonado. É um jogador que também faz gol de falta. O amor faz. A paixão ensina falta. Ensina falta. Sai gol. E a paixão. Como é que ele faz depois? Ele faz um coração invertido ali que eu não lembro. Mas isso que o Fábio falou é muito legal. Assim, a gente que conhece um pouco do Flamengo, passou por lá, é muito difícil
um jogador como ele, como era criticado pela torcida, a torcida não queria ver o Léo de jeito nenhum pela frente, e ele dá uma volta por cima dessa, que hoje o torcedor gosta até demais dele, já virou ídolo e a parte amorosa, eu já não sei se interfere no jogo ou não. Crucial, porque não, e o Maracanã inteiro cantando Carolino. É, Carolino! Aproveita, Léo, aproveita que você merece. Domingo tem a primeira semifinal do Carioca, aliás, sábado à noite. O Fla-Flu vai ser sábado à noite e domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Vocês acham que o Flamengo precisa muito mais chegar na decisão do Campeonato Carioca do que o Fluminense? O Fluminense está com a barriga um pouco mais cheia pelos títulos do ano passado. Na semana passada a conquista da Recopa. Lógico, tem o lado do baixo retrospecto nos clássicos estaduais, né? São 11 já sem vencer, desde a final do Carioca do ano passado. Mas o momento em termos de conquista do Fluminense é mais farto. O Flamengo entra mais pressionado nessa semi? Eu acho que, assim, não é pressionado, né? O Flamengo vem fazendo uma campanha boa, tranquilo, muito bem, mas sem dúvida alguma o Fluminense hoje no Rio é que está com o astral lá em cima, campeão da Libertadores, acabou de ser campeão durante a semana, e o Flamengo, o Tite não tem um título ainda no clube, então é importante você já chegar ali e carimbar um título. Eu acho que para o Flamengo é mais importante nesse momento o título do que para o Fluminense. Eu considero, não digo pressionado, mas uma importância maior para o trabalho, porque o Tite, querendo ou não, apesar de ter pego no final do ano passado, está no início do trabalho. O Diniz não, já está consolidado, tranquilo. Super consolidado, um trabalho muito acima, acho que do que qualquer torcedor, quando o Diniz chegou, imaginava, né? Até os mais otimistas, e não pela falta de qualidade do Diniz, muito pelo contrário. Pelo jeito como ele encontrou o clube e tal, hoje o Fluminense é totalmente diferente, tem um elenco muito mais recheado do que quando o Diniz chegou, mas o calcanhar de Aquiles são os clássicos mesmo, né? Porque, o aproveitamento do Diniz no Fluminense em clássicos é de apenas 30% de já. Em 30 jogos, são só 6 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. O que acontece com o Fluminense quando enfrenta os rivais mais próximos, Praz? Boa pergunta, Boa pergunta. Boa pergunta. É difícil responder, né? Porque, assim, no Campeonato Estadual a gente pode falar que é o nível competitivo. Sim. Óbvio, os rivais têm um nível competitivo maior do que os outros. Mas agora, considerando clássicos de brasileiro também, se for ver o aproveitamento do Diniz contra os times do outro estado, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, vai ser muito superior a isso. Sim. Então, assim, é difícil de falar, Plirra, é difícil. Porque são clubes que se equivalem, né? Sinceramente, eu não consigo entender o porquê desse aproveitamento e hoje, na minha opinião, se equivalem até em termos assim de favorito. Sim. Não tem. Acho que não tem? Não tem. Pra mim, não tem. Pra mim, são times que qualquer um pode vencer qualquer um em condições normais. Né? Em condições normais. E Léo Ortiz chega hoje no Flamengo. A expectativa é que ele seja titular ou ele vai pro banco de reservas do Flamengo? Ô Duran, o Léo Ortiz chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O rubro-negro quer inscrever o zagueiro para jogar contra o Fluminense no sábado. Eu queria que você falasse, claro, do peso que seria um reforço desse tão imediatamente, né? Falando já da semifinal, mas no todo, no médio e longo prazo, o valor do Léo Ortiz para esse rubro-negro. Eu acho que foi uma ótima contratação. A gente está falando de um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Rápido, muita qualidade para sair jogando, então vai qualificar ainda mais o time, né, nessa série de bola, nesse início da construção do Flamengo. Né? É um jogador que faz gols também, um zagueiro que tem uma boa impulsão, então vai ser uma alternativa até para esse Flamengo fluir mais. Você imagina, por exemplo, um cenário de um Flamengo que vai ter para sair jogando o Vinha na esquerda, um Léo Pereira, o Léo Ortiz, né, o Pulgar e o De La Cruz. Olha só quanta gente para você sair com qualidade. Agora, para esse jogo contra o Fluminense, eu não acredito que ele vai ser titular. Também acho que não. Acho que imagina o Tite com seu merecimento. Não, tá chegando agora. Mais uma grande opção. O Flamengo hoje, ele já está muito bem servido com o Fabrício Bruno, principalmente com o Léo Pereira, que está vivendo o melhor momento da carreira dele. Eu acho que ele vai para a manutenção dessa dupla, mas a tendência é que o Léo Ortiz consiga essa vaga como titular, né, no campo, pela qualidade que ele tem. Eu acho que ele chega
até pelo investimento do Flamengo, o valor que é um valor alto, é de um cara que chega com status de titularidade, assim como o De La Cruz chegou para ser um titular e comandar esse meio campo. Já que o Djalma falou do Léo Ortiz, daqui a pouco o Léo Ortiz estará à disposição do Tite também. Você, vamos voltar no tempo aí, máquina do tempo, regressar alguns anos. No gol, pode escolher 2 zagueiros para ficarem ali na tua frente. Que beleza, entre Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. Pega 2. Hoje? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Time que tá ganhando no Léo Ortiz, espera um pouquinho. Espera um pouco. O zagueiro tem um super potencial também, né? Mas... E, vai custar caro pra caramba. Ele tá chegando no Flamengo, a dupla de zaga tá bem, não toma gol há 9 jogos. 9 jogos. Não tem, assim, eu não vejo motivo. Eu vejo que a tendência é de jogar, né, do Léo Ortiz, mas a princípio chegando, não. Momento. Chegando, pô, é até uma incoerência. E ainda mais com o Tite. O Tite, eu acho que essa possibilidade é 0. Meritocracia. Vai aos poucos. Assim, foi contratado por um valor desse, não é o cara vai ficar no banco. Mas coincidiu de, nesse momento, a zaga do Flamengo realmente tá jogando muito bem. No Flamengo, hoje, se a gente for levar o time, né? Não é a zaga. Levar em conta nome e valor, assim, teria que ter 20 titulares, né? Sim. A notícia que pegou todos de surpresa é o Flamengo, que oficializou uma proposta para comprar o jogador Michael. O jogador Michael tem contrato com o Shakhtar da Ucrânia, mas atualmente está jogando por empréstimo no Corinthians. E a pedido do técnico Tite, o Flamengo fez uma proposta oficial para contratar o jogador. Podem chegar William Carvalho, jogador luso-angolano, joga no Betis, jogador de muita qualidade, e hoje começou a se falar de Maicon, que está no Corinthians emprestado pelo Shakhtar. O Corinthians tem a prioridade na compra dos direitos, mas o Flamengo está ali esperando. Qualquer brecha, se o Corinthians bobear, nhaque. É porque o Thiago Maia parece que vai sair, né? Sim. Falando pro Internacional. O Flamengo tem jogador, tem Vitor. O Flamengo tem um grupo muito forte. Isso pode fazer diferença, porque esse ano a gente vai ter 9 rodadas ali que incrivelmente, inconcebivelmente vão bater com a Copa América. Piada de mau gosto, né? É um troço assim que... 9 rodadas do campeonato, você não vai poder... Aí os clubes vêm... Aí os clubes, 4 meses antes, protocolam um pedido para mudar a tabela. 4 meses antes. Copa América... Capitaneados justamente pelo Flamengo. Mas outros times também com esse tipo de atitude, depois não pode... O Michael fez gol no final de semana contra o Santo André. Vitória do Corinthians por 3-2. Não valeu muito pro Corinthians, porque a Inter de Limeira venceu e eliminou o Corinthians do Paulistão. O Maicon não cairia bem no time do Flamengo, você acha, Dija? Assim, todo bom jogador, todo time cai bem, mas assim, no Flamengo hoje é difícil. No Brasil, você contratar um jogador que já chegue jogando direto, já entre e pega a camisa. O Vinha chegou de fora, era aqui no Palmeiras arrebentar, chegou, tem o Ayrton Lucas. Tem que esperar. O único foi dela Cruz, no Flamengo hoje chegar e... O Rossi chegou e ficou esperando um tempão pro menino que tava bem. Mas ficou até terceiro goleiro. Matheus Cunha. Ficou... Sim, é complicado. Num grupo de muita qualidade, você chegar jogando, só se for... Assim, o De La Cruz, um cara que vem de fora. O Johnny Gonzalez acabou de mandar pra mim aqui aspas do Michael recentes, devem ter sido de hoje. Pra quem que ele falou, Johnny? Não é de hoje, é pro Pedro Ramiro, jornalista. Se vier uma proposta de outro clube pro Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir, eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre. Se alguém chegar com bala na agulha e o Corinthians não tiver como competir... Mas são jogadores diferentes, né? O William, ele é mais primeiro volante e o Maicon sai mais, né? Não são características parecidas. O William seria o reserva do Pulgar. O Pulgar, do Thiago Maia, ali faz essa função. E o Maicon já sai mais do jeito. O Flamengo fez uma proposta para comprar o volante Maicon, que pertence ao Shakhtar, tá? Da Ucrânia, e está emprestado ao Corinthians. Jogador de 26 anos. A informação que eu tenho apurada lá no Flamengo, que a proposta já foi feita ao Shakhtar, eles estão analisando, o tempo é extremamente curto, a janela fecha no dia 7, tá? No dia 7, ou seja, quinta-feira. E por que é uma operação difícil, como eu mencionei lá no começo do vídeo? Para vocês entenderem. Primeiro, a proposta ela precisa ser aceita pelo Shakhtar. Vene, qual o valor? Eu não posso falar valor. Se eu falar valor, a fonte nunca mais vai me atender, porque foi a única coisa que ela me pediu. Não fala valor. Se você falar valor, eu vou te bloquear no WhatsApp e nunca mais vou te atender. Beleza, valor eu não vou falar. A proposta
de compra já foi feita. Agora o Shakhtar analisa e, se o Shakhtar aceitar a proposta, os valores oferecidos pelo Flamengo para comprar o volante Maicon, aí o Shakhtar comunica ao Corinthians para saber se o Corinthians vai equiparar a oferta do Flamengo, porque o Corinthians tem a prioridade na compra do Maicon, tá? Supondo, hipoteticamente falando, o Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros para contratar o volante Maicon. O Shakhtar aceitou, beleza. Aí o Shakhtar liga para o Corinthians e fala, olha só, aceitamos uma proposta aqui para vender o Maicon de 5 milhões de euros. Vocês vão querer? Vocês precisam fazer a mesma proposta de 5 milhões de euros. Ah, não, a gente não quer. Beleza. Aí o jogador, aí ele solicita o retorno do jogador para o jogador ser vendido ao clube, que no caso é o Flamengo. Se o Corinthians falar, não, a gente quer, aí o Corinthians vai lá e é obrigado a comprar, porque senão vai perder o jogador para o clube, que no caso é o Flamengo que está tentando a contratação dele. É basicamente isso. E a proposta, se fechar Flamengo e Maicon, se ele de fato for contratado, seria um contrato de 4 anos. Ele é um jogador de 26 anos, tá? Ele trabalhou com o Tite no Corinthians, isso precisa ser mencionado. Tite, atual treinador do Flamengo, foi quem lançou o Maicon lá no Corinthians, tá? O Maicon, ele começou no Corinthians, para quem não se recorda dele, começou na base do Corinthians, teve uma rápida passagem pela Ponte Preta por empréstimo. Aí em 2016 voltou do empréstimo, jogou 2017 e 2018, e em 2018 ele foi vendido ao Shakhtar. Em 2022 ele foi emprestado ao Corinthians, está no Corinthians por empréstimo desde então. Em 2022, aí em 2023 o Corinthians pagou de novo por empréstimo. Em 2024, agora no começo do ano, pagou novamente por um novo empréstimo, $500 mil, tá? Então o Maicon é um jogador que está se destacando com a camisa do Corinthians. Quando eu noticiei que vários corintianos revoltados, não podemos perder o Maicon. Mas, gente, sejamos francos, a gente acabou de ver o noticiário aí pegando fogo lá no Corinthians sobre o Rojas, que está sem receber há muito tempo, pegou as coisas e foi embora, pediu para sair, porque está sem receber. Como é que os caras vão investir alto para contratar o Maicon? Não faz sentido isso. Quer dizer, vamos lá, não faz sentido, mas a gente sabe que os clubes acabam fazendo isso. Mas essas são as informações de momento. Essa notícia urgente aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero a opinião de vocês. Vocês gostam do Maicon, não gostam? Eu vou dar minha opinião, tá? Ah, beleza, pro Flamengo ele não presta. Ok, mas se o Tite pediu, eu vou dar meu voto de confiança aqui. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Notícias do mercado da bola. Agora surgiu a informação de que Maicon, jogador que está no Corinthians e que pertence ao Shakhtar da Ucrânia, o Flamengo teria interesse porque o Tite trabalhou com ele e agora a janela vai se fechar no dia 7 de março, né? Então tem que ser uma negociação rápida aí. O William Carvalho, que ontem foi tão comentado, o que se tem de informação hoje é que não está tão perto assim como se imaginava e tal, que a imprensa portuguesa e espanhola lá disse que o Flamengo estava negociando com o jogador, mas que, na verdade, não há nada definido, não tem negociação adiantada, coisíssima nenhuma, mas há uma possibilidade, sim, do William Carvalho vir para o Flamengo. E hoje surgiu o nome do Maicon, né, volante da equipe do Corinthians. Para você que quer participar do sorteio da camisa do Mengão, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo, onde tem o nosso Instagram. Para você participar, basta você seguir a gente no Instagram, tem um post onde tem esse vídeo da camisa do Flamengo. Escreva uma frase porque você merece ganhar a camisa do Flamengo, compartilhe esse post com 3 amigos e no dia 7 de março vamos estar entregando a camisa para 2 pessoas. E aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Vamos ficar de olho nessa negociação com o Maicon. O Flamengo já oficializou, é uma proposta oficial. A primeira proposta, inclusive, foi recusada pelo Shakhtar, mas o Flamengo fez uma nova proposta a pedido do técnico Tite e parece que agradou a equipe da Ucrânia. Vamos ver se vai rolar negócio. A gente vai ficar de olho durante o dia para a gente trazer as informações para vocês aqui no nosso canal. Tem a chegada hoje do Léo Ortiz. O Flamengo está em preparação para a partida deste sábado, que será 9 horas da noite contra o Fluminense no Maracanã. E aí é torcer para o nosso Mengão fazer aquela excelente partida, não tomar gols, continuar batendo recordes. E aí vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações. Por isso, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Forte abraço, ótimo dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.